Região serrana do Rio de Janeiro volta a sofrer com as chuvas e a Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos. Em Petrópolis e Teresópolis, vários pontos ficaram alagados, ônibus deixaram de circular, rodovias ficaram interditadas e tem motorista que ainda está parado no trânsito. O Vinícius Calixto conta os detalhes. Após as fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio na tarde desta terça-feira, as cidades de Petrópolis e Teresópolis amanheceram em estágio de atenção. Sirenes foram acionadas no primeiro distrito e 7 ocorrências foram registradas até às 9 da noite. Nenhuma delas com vítima. No bairro de Quissamã, em Petrópolis, um imóvel foi atingido por um deslizamento de terra. A BR-116 Rio-Teresópolis segue interditada desde as 6 horas da tarde de terça, na altura do quilômetro 94 e 95, nos dois sentidos, por conta de deslizamentos de terra e quedas de árvores. De acordo com a Eco Rio Minas, concessionária que administra a rodovia, equipes da concessionária seguem fazendo limpeza da via para poder liberar aos motoristas. O ouvinte da Band News FM, Francisco Domingos, passou a noite inteira dentro do carro porque não conseguiu subir até a cidade de Teresópolis devido à interdição da rodovia. Eu tô parado aqui no pé da serra de Teresópolis desde ontem por volta de umas 18 horas, 18h30. Estamos esperando a liberação, né? Eu vim do sentido Rio para subir a serra, mas encontrei a interdição. Na verdade, a gente nem sabe como é que tá lá em cima ainda. No sul do país, são pelo menos 15 cidades em estado de calamidade e outras 33 em situação de emergência só no Paraná. Com as chuvas, as cataratas do Iguaçu atingiram uma das maiores vazões da história. E uma passarela, inclusive, precisou ser desmontada. Vocês viram as imagens? Impressionante. Cacilda! Parece o dilúvio do Noé, cara. A última vez que eu tive... Olha aí. A última vez que eu tive em Iguaçu, a gente tava numa época de seca braba mesmo. A foz tava bem vazia. E aí, essa passarela, embaixo, a gente só via pedra, matinho e uma outra poça. Cara, não só a água tomou conta daquilo, como subiu pelo menos 1,5 metro, 2 metros e tá ameaçando levar essa passarela embora. Não é? Né? Como já aconteceu, inclusive, no lado argentino. É muita água. Quem traz os detalhes pra gente é Leonardo Gomes. Sobe para 33 o número de cidades em situação de emergência no Paraná por causa das fortes chuvas das últimas semanas. Em apenas 6 dias, mais de 106 mil pessoas foram afetadas pelo mau tempo em mais de 100 municípios. Segundo a Defesa Civil, cerca de 3.500 paranaenses estão fora de casa, com familiares ou em abrigos públicos. Com tanta chuva, Itaipu precisou abrir o vertedouro da usina em Foz do Iguaçu para garantir a segurança da barragem. A estrutura deve permanecer aberta de forma ininterrupta, pelo menos até domingo. Para acompanhar a situação de perto, o governo federal envia hoje o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ao Paraná. Ele deve se deslocar até a União da Vitória, no sul do estado, e uma das cidades mais afetadas pelos temporais. No município, o ministro se reúne com prefeitos e representantes das defesas civis estadual e municipal. E o pior, tem uma série de sistemas meteorológicos que devem passar, né? Devem mudar o tempo no sul do país, nessa região, não mudar, mas eles devem intensificar a chuva e tem possibilidade de passagem de ciclone, né? Então a coisa está complicada no sul. Enquanto isso, no Amazonas, a qualidade do ar continua prejudicada pelas queimadas causadas pela seca que atinge o estado. Vitor Litaif traz mais informações. O Amazonas registra cerca de 18.600 focos de incêndio em 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Grande parte das ocorrências se concentra na região sul do estado. Porém, cidades da região metropolitana também são alvo de grandes focos de incêndios, o que tem causado densa fumaça que cobre a capital. Manaus registrou nessa terça-feira a qualidade do ar considerada péssima, com quantidade de partículas tóxicas inaláveis 6 vezes acima do considerado saudável. O cenário ocorre desde o início do mês de setembro, potencializado pela ausência de chuvas.